Irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico, né, de hoje, sexta-feira, que nós encontramos em Gênesis 43, 44. Gênesis 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito, e a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai a comprar-nos um pouco de alimento. Então nós vemos que depois da sua primeira ida ao Egito, onde trouxeram alimento comprado a José para escapar da grande fome que havia em toda a terra, os irmãos de José, os filhos de Israel, eles comeram tudo aquilo que compraram e acabando-se aquela comida, então o pai dele, Jacó, Israel, mandou que eles fossem de novo para o Egito. Mas eles disseram o seguinte: olha, nós não iremos, porque o homem daquela terra protestou que a gente não fosse daquela terra, não comparecesse, se a gente não levasse o nosso irmão mais novo. E o pai dele disse: por que vocês fizeram este mal? Porque vocês disseram àquele homem que eu tinha outro filho. E ele disseram: não, é porque aquele homem disse que a gente era espia, contaram a história, e a gente disse que tinha um pai, tinha um irmão mais novo. E ele disse que a gente não levasse. Então nós vemos que Israel, seu pai, né, ele disse que por que eles fizeram isso? Porque ele já tinha ficado um irmão dele lá, né? Já tinha ficado um irmão dele lá. E a partir daí, se ele levasse aquele menino, o Benjamim, e se ele também morresse, o pai dele disse que eles fariam com que ele descesse as cães, a sepultura, com tristeza na alma, né? E a partir daí Judá se ofereceu como fiador e disse que se ele levasse um menino e não trouxesse, então o pai dele poderia, né, responsabilizá-lo, matar os seus filhos e colocá-lo como culpado. Então a partir daí o pai dele disse: se é assim vocês vão, não é? Vocês vão. E nós vemos, meus amados irmãos, que aí ele mandou o pai dele levar um presente para José. E disse Israel, seu pai: assim, sim, assim fazer. Tomai mais do mais precioso da terra em vossos sacos e levai ao varão. Qual foi o mais precioso da terra? Foram 6 coisas. Primeiro, um pouco de bálsamo. Um pouco de mel. 2. Especiarias. 3. Mirra, 4, terebintos, 5 e amêndoa, 6. Ele diz também: tomai o dinheiro que vocês trouxeram da outra vez, foi colocado no saco de vocês vão, e o Deus Todo-Poderoso terá misericórdia diante daquele varão, para deixar vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado, ficarei. Aí ele aplicou, né, o nome do Deus a quem ele servia, de sorte que os irmãos de José chegaram no Egito, e quando eles chegaram no Egito, foi dito a José que eles tinham chegado e que Benjamim estava com eles. Então eles foram convocados por José para comer na casa de José. Eles acharam que ali eles iam ser castigados por causa do dinheiro que eles tinham levado. E quando eles chegaram perante a casa de José, eles se prostraram diante de José, e José se lembrou do sonho onde ele viu seus irmãos prostrados diante dele. Então nós vemos que quando ele foi levado para comer na casa de José, aí nós vemos que ele se prostraram e disseram: olha aqui o dinheiro que nós trouxemos. Aí José olhou e viu seu irmão Benjamim, o mais novo. É este o rapaz que você disse que é vosso irmão? José conhecia ele, né? Mas ele não conhecia a José. E nós vemos que ele também, aí José apressou-se no seu íntimo, quase chorando, né? Mandou que levasse-os para a mesa, preparou a melhor comida para ele, mas nós vemos que a parte de Benjamim, a porção de Benjamim, conforme o versículo 34, era 5 vezes maior do que a deles, né? Todos beberam e comeram. Depois José deu ordem que eles, os seus servos, enchessem os sacos dele de alimentos e que colocasse o dinheiro e, além disso, colocasse o copo de José no saco de Benjamim. Benjamim, que era o irmão mais novo, que era o qual o pai disse que se ele ficasse lá, o pai morreria. E a partir da hora
E eles foram embora, e José mandou seus servos ir atrás dele e disseram: como é que vocês fizeram isso? Vocês comeram e beberam na casa do rei, e agora vocês vieram e roubaram o copo do rei, não, do meu senhor beber água. Ele disse: é longe de nós somos homens de bem, jamais faríamos uma coisa dessa. E ele disse: em qualquer um desses que vocês encontrarem aqui, mate, a gente mata ele, ou ele fique preso com vocês. E a partir daí, eles olharam em todos os sacos, mas como proposital estava no saco de Benjamim, então eles disseram: então vai ficar Benjamim aqui e vocês vão embora. E ele disse: é longe de nós, porque o nosso pai disse que se esse jovem não voltava, ele desceria as suas canhas, a sepultura, com tristeza, com angústia. Rubem disse: eu fiquei por fiador dele, portanto me deixe preso, deixe nós todos presos e deixe o jovem livre. Aí nós vemos que aí José disse: não, longe de mim fazer tal coisa, né? Aquele com quem nós achamos o copo, esse é o que vai ficar preso. A partir daí eles voltaram e foram se humilhar na casa de José, não é? Judá se humilhou diante de José, e aí nós vemos que José não aguentou, se derreteu, e conforme nós vamos ver no capítulo 45, que não é o que nós estamos lendo hoje, nós vamos ver que essa foi a estratégia que José usou para se declarar, né? O verso 33, agora, pois, fique eu como um servo em lugar do moço, por escravo do meu senhor, que suba o moço com seus irmãos. Porque, como subiremos ao meu pai, o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá. Então, essa palavra derreteu o coração de José, ele não tinha mágoa no coração, e a partir dessa hora, nós vemos a partir do versículo 45, aí ele não teve mais jeito, se derramou, e a partir dessa hora, no próximo capítulo, ele vai se declarar como José para os seus irmãos. Então, amados, é isso que nós devemos aprender. Nada de ira, nada de mágoa, nada de vingança, nada de queremos o mal para aqueles que nos desejaram mal, que nos fizeram mal. Esse é o exemplo de José, e este é o exemplo que deve ser seguido por todos os cristãos. Que Deus abençoe os irmãos.